Olá, muito boa noite. São 8 horas em ponto e estamos começando o primeiro episódio do Comunicação Rural, uma iniciativa inédita de união de 4 veículos regionais de comunicação do agro para abordarmos de forma bem aberta os temas de interesse do agronegócio brasileiro. Toda semana, ao vivo, entrevistando convidados muito especiais. O Comunicação Rural é composto pelos jornalistas Vicente Delgado, do portal Agronews do Mato Grosso, Fred Vaquim, do portal do Agronegócio de Minas Gerais, Júlio Uber e eu, Bruno Faustino, da revista Negócio Rural do Espírito Santo e também Divino Ronaldo, do podcast Agro e Prosa de Goiás. O nosso convidado para esse episódio de estreia é Roberto Rodrigues, professor emérito da FGV, presidente da Academia Brasileira de Ciência Agrônoma, embaixador da FAO-ONU para as cooperativas e autor de mais de 10 livros. Entre os diversos cargos que ocupou está o de ministro da Agricultura e Pecuária entre os anos de 2003 e 2006. Professor e colegas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Comunicação Rural. Boa noite, Bruno. É um prazer estar com vocês aqui. Boa noite, Bruno. Boa noite, os produtores e amigos que nos assistem nesse momento. Uma satisfação estarmos aqui também. Boa noite, Bruno. Boa noite, Delgado. Boa noite, professor Roberto Rodrigues. É uma honra tê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado pela sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Ronaldo. Obrigado a você, meu filho. Professor, me perdoe a primeira pergunta, mas já é uma curiosidade de longa data. Vamos começar na época em que o senhor recebeu o convite para o Ministério da Agricultura e Pecuária. Como é que foi esse convite? Conta pra gente. Uma história comprida, hein, Bruno? Vou tentar fazer história comprida curta. Quando faltavam 2 meses para a eleição de 2002, eu recebi um convite para ir a uma reunião num hotel aqui de São Paulo com o candidato Lula. E eu fui no dia seguinte, pela manhã, num hotel aqui em São Paulo. Tinha lá 22 pessoas de todos os setores da economia, da área de trabalho e tal. E eu era o representante da agricultura nessa reunião. E estava lá o Lula e toda a liderança do PT. Então, todo mundo. Palocci, Zé Dirceu, Suplicy, Márcio Suplicy, o Eduardo Suplicy, o João Paulo. Estava todo mundo lá da gestão do partido. Bom, fizeram uma mesa em U, nós sentamos naquela mesa e na cabeceira ficaram o Lula e toda a equipe da liderança do partido, do PT. E o Lula fez um discurso muito claro, bastante longo, dizendo basicamente o seguinte: olha, faltam 2 meses para a eleição e há uma real possibilidade de eu vencer a eleição. Pela primeira vez, a possibilidade é real de eu ganhar a eleição. E aí, nós estamos, todo o esforço da gente até agora foi para ganhar a eleição. Então, nós precisamos fazer um plano de governo para se ganhar mesmo, só para sair jogando o jogo. E para isso, eu quero conversar com vocês, que são lideranças de diversos setores. Eu quero ouvir os problemas de cada um e as soluções que vocês querem tratar para a gente avançar. E na hipótese de eu ser eleito, eu quero dizer a vocês que eu quero criar alguma forma de contato com vocês permanente, porque o governo trabalha para a sociedade. E vocês são líderes de sindicatos, de empresas, de associações de classe, então eu gostaria muito de ouvi-los. Isso aí, falei em 1 minuto, que ele falou em 1 hora, mas ele era essa. Todo mundo está achando que ele ia pedir dinheiro. Eu falei, não quero dinheiro, não quero nada, eu estou tratando de uma possibilidade real de ganhar a eleição e governar o país. Abriu a palavra, falou um perplexo, falei, então começa pelo começo, que é a agricultura. E falei 3 coisas. Primeira coisa, eu disse, olha, eu era presidente da Aliança Mundial de Cooperativa na época, né? Presidente da Aliança ACI, com sede em Genebra, na Suíça. E a Europa tinha os conselhos econômicos e sociais em cada país, e a União Europeia tinha lá em Bruxelas, na Bélgica, um conselho europeu social e econômico. E eu contei isso na reunião. Se o senhor quer montar alguma coisa com acordo com a sociedade, o senhor podia montar um conselho no Brasil com essa linha. E eu tenho o estatuto, tenho tudo, como é que funciona esse conselho. E eu, inclusive, ofereci essa ideia ao presidente da República, que era, na época, Fernando Henrique Cardoso, mas a Casa Civil respondeu que não precisava, já tinha um congresso para esse papel.
Mas isso é uma coisa para a sociedade, não é só o Congresso. Então, esse é eu tenho, se quiser, eu mando essa tudo para o senhor. Agora, sobre agricultura, eu quero dizer duas coisas para o senhor. Primeiro, o que é agricultura? Tem os números da agricultura. Produção, emprego, exportação, saldo comercial, enfim, o que era a agricultura. Portanto, é um setor muito relevante para ser abandonado como está há 30 anos no Brasil. Então, tem que ser respeitado e ter uma ação consistente para ele. E a segunda coisa que eu quero falar para o senhor é que o seu discurso é um discurso pró-pequeno produtor e contra o grande produtor. Como se fosse pecado ser grande. Né? Ninguém nasceu grande. O grande é o pequeno que deu certo. Teve sorte, ele trabalhou muito e cresceu e ficou grande. Agora, o senhor quer defender o pequeno para quê? Para ele crescer, ele cresce e não presta mais? Não tem consistência no discurso. O Brasil é um país muito grande e cabe tudo. Pequeno, médio, grande, cabe tudo no Brasil. E não há razão para separar um do outro. Foi o meu discurso. Aí todo mundo propôs alguma coisa, ideia, e a conversa demorou algumas horas. Terminada a reunião toda, o Lula me chamou e falou, olha, aquele negócio que você falou do grande ao pequeno que deu certo, é a primeira vez que eu ouvi falar isso aí. Tem razão. Eu vou defender o pequeno para ele crescer, ele cresce não serve mais. Não tem mesmo uma lógica. Então, vamos conversar mais sobre isso aí. Tá bom. Isso aí foi uma reunião que eu não conhecia o Lula pessoalmente, foi a primeira vez que eu conheci nesse dia. E aí, ele ganhou a eleição. Passados uns 15 dias depois da eleição, eu era uma liderança cooperativista, fui presidente da OCB, da Aliança Mundial Cooperativa, fui presidente de cooperativas aqui em São Paulo, no CEP, tinha liderado as cooperativas de crédito do Brasil, tinha feito um trabalho muito grande na OCB, criando uma vantagem na Constituição para as cooperativas de crédito. Então, eu tinha uma certa ligação forte com as cooperativas do Brasil e no mundo inteiro. E aí, houve um congresso em Minas Gerais, lá naquele hotel, grande hotel em Poços de Caldas, de cooperativas, uns 15 dias depois da eleição. E tinha um voo só de São Paulo para lá. Eu peguei esse voo, cheguei lá no começo da tarde, e quando eu cheguei no hotel, eu encontrei, subi na escada, o governador Geraldo Alckmin, tinha sido eleito governador de São Paulo pelo PSDB. E o Geraldo é meu amigo há muitos anos, desde da Constituinte. Ô, Geraldo, o que você está fazendo aqui? Rapaz, o Lula convidou uma reunião dos governadores do PSDB. Então, estão todos aqui. Aqui o pessoal do Paraná, Alagoas, Minas Gerais, que é o Aécio Neves, o Mato Grosso do Sul. Onde tem o governador pelo PSDB, eu tenho uma reunião com ele aqui hoje. Ele quer conversar conosco. Eu falei, puxa, que legal e tal, coisa. Você vai embora hoje? Ele falou, vou. Rapaz, eu tenho que dormir aqui, só tenho um voo para São Paulo, que é amanhã. Eu vou fazer uma palestra aqui agora, vou ficar até amanhã de tarde para o avião ir embora. Você me dá uma carona? Eu dou carona. Então vamos fazer o seguinte: quem acabar primeiro, espera o outro. Acabar primeiro, espera o outro. Fui para a reunião, foi meu congresso e tal, coisa. Terminou minha palestra, estava numa reunião com os cooperativos, batendo um papo. Chegou uma pessoa e falou: olha, o presidente Lula quer falar com o senhor. Então vamos. E eu fui. E no caminho encontrei com o Geraldo, que vinha voltando da reunião. O rapaz, eu sentei ao lado do Lula na reunião, e o Lula perguntou para mim, o Geraldo me contando, você já escolheu o teu secretariado? E ele respondeu para o Lula, não, eu estou esperando você montar o teu ministério para ver quem é que eu vou convidar. Mas, por acaso, eu encontrei aqui agora uma pessoa que eu quero convidar para trabalhar comigo. Quem que é? É o Roberto Rodrigues. Não, esse aí não. Ele está aí, eu quero falar com ele. A Lula falou, o Geraldo falou, vai te convidar para alguma coisa. Imagina, não dá para nada. Bom, fui lá, o Lula está cheio de gente, e falou, eu preciso muito conversar com você. Tem alguma viagem para Brasília? Tem uma semana que vem para Brasília num congresso cooperativo. Onde você vai estar? Está em tal lugar. Tá bom, alguém vai te procurar lá. Tá bom, entrou por aqui, saiu por aqui. Achei que era só uma conversa. Na semana seguinte, eu fui a Brasília, estava lá no congresso, chegou o Zé Graziano da Silva, que foi depois ministro do Fome Zero, né? Que era meu colega, demos aula junto na universidade, lá em Ribeirão, em Jaboticabal, na Unesp, meu colega, bem mais jovem que eu, mas era colega de faculdade de agronomia. Aí ele falou, olha, o Lula quer conversar com você. Então, vamos lá. No hotel que eu tinha montado lá o salão de trabalho dele, estava ele e o Palocci na reunião lá. E ele falou, Roberto, é o seguinte, eu estou montando o ministério aqui, até agora não tem nenhum ministro escolhido. O Palocci vai ser ministro, mas não sei do que ainda. Vai ser da Fazenda, da Saúde, da Casa Civil, ele vai ser ministro. Mas não tem ninguém escolhido, eu quero convidar você para ser ministro da Agricultura. Assim. E, cara,
Como eu estava preparado para essa hipótese, porque o Alckmin tinha me avisado, né? Eu falei, presidente, eu não posso ser seu ministro. Por quê? Porque eu votei no Serra. Votei no Serra. E, portanto, não tem cabimento. É uma questão ética para mim. Falei, Roberto, a eleição já passou. A eleição acabou. Eu não estou pedindo teu voto? Estou pedindo teu voto. Eu não sei ser ministro da Agricultura. Eu sei, mas eu trabalhei para o Serra. Eu ouvi você na televisão trabalhando para o Serra. Então, como é que você é seu ministro? Falei, rapaz, eu não peço nem teu voto, nem tua amizade. Eu peço teu coração, tua cabeça para o teu país. Para você fazer aquilo que você quer fazer. Você já falou nas reuniões anteriores que eu tive e tal, de campanha e tal. Então, eu quero que você defenda o seu país através da agricultura. Falei, mas, presidente, se eu, por acaso, aceitasse, quem que eu posso nomear? Ele falou, como assim? Não é que eu ouço falar que toda vez que o PT ganha eleição, ocupa todos os cargos, né? E eu não sou político, não tenho partido político, eu sou técnico, nunca filiei a partido político, não vou me filiar a partido político, jamais, não é da minha determinação pessoal. Então, eu quero mostrar um ministério técnico, não quero mostrar um ministério político, não quero político no meu ministério. Mas quem que você quer nomear? Fica todo mundo, presidente de empresas, Embrapa, Conab, Enemet, secretarias, todas, e chefe de gabinete, todo mundo. Ele falou para o Palocci, pretencioso baixinho aí, né? Brincando, né? Eu falei, não, tudo bem, eu entendo você e tal. Vamos fazer o seguinte, você vai escolhendo as pessoas, mas vai mandando os nomes para a gente analisar. Você vai nomear não político, não é político, só técnico. Tá bom, vai mandando, a gente vai examinando aí. E assim, eu acabei aceitando, e ele falou, olha, então tudo bem, está combinado, você vai ser ministro da Agricultura meu, vai montar a tua equipe, algumas pessoas eu vou precisar colocar, e a Embrapa, por exemplo, eu quero colocar alguém da Embrapa, porque eu quero trabalhar com tudo familiar, a Embrapa, mas já trabalha, não, mas eu quero um pouco mais. Enfim, ele tinha lá umas ideias que tinham sido colocadas para ele, não era coisa dele ainda, tinha colocado para ele. E falou, olha, agora tem uma coisa, só sabem disso 3 pessoas, você, o Palocci e eu. Então, se vazar, é porque você falou. Se você falou, você não vai ser mais ministro da Agricultura. Vou desconvidar você. E tá bom. Eu, cara, nem para minha mulher eu não contei. Fiquei quietinho, que tem aquele negócio. Passaram 18 dias. Ninguém mais falou comigo. E eu fiquei, já esqueceram, o negócio já acabou e tal. Já tá. Mas tudo bem. Um domingo à noite, eu estava na minha casa aqui em São Paulo, toquei o telefone, era o Furlan, que é meu amigo há 30 anos. Né? Estava tenso. Roberto, eu tive reunião agora com o Lula, e ele me convidou para ser ministro do Comércio. E falou que você vai ser o ministro da Agricultura dele. Estou ligando para saber se é verdade. Se você for, também vou topar. Eu fiquei no mato sem cachorro, porque, como não era falar para ninguém, falei, e agora? O que eu vou responder? Falei, meu amigo, meu irmão. Falei com o Lula agora, o que eu ia falar? Falei, não, uma sondagem e tal, e coisa, para a gente pensar na vida e tal. Não, mas tem outra, ele vai ligar para você agora, porque ele quer anunciar amanhã 3 nomes, que são você, o Márcio Tomás Bastos, que é ministro da Justiça, e eu, 3 paulistas. Ele quer anunciar para esvaziar. Está um clima muito nervoso. Né? Agora a esquerda, o PT vai dar uma porra, vai ser. Então ele queria acabar com esse negócio aí. Vamos ver. Liguei o telefone, estou com o telefone, Lula. Roberto, convidei o Furlan, ele vai topar também. Então vocês vão ser uma dupla boa daí. E eu quero anunciar amanhã em Brasília, você, ele e o Márcio Tomás Bastos. Então tem que ir a Brasília amanhã, que eu quero fazer o anúncio lá na presença de vocês 3. Aí, tá bom. E sim, foi a Brasília e anunciou essa história. Foi assim que eu virei ministro da Agricultura. Eu acho que, muito provavelmente, essa questão toda surgiu em função do meu trabalho com as cooperativas, né? É uma coisa que tinha uma visão social, uma visão de coletividade, de anúncios juntos, e que tinha um programa de desenvolvimento articulado. Então, acho que essa foi uma das razões pelas quais eu fui lembrado. Professor, só ficou 3 anos e meio à frente do Ministério, e tantas pessoas passaram por lá antes e depois, mas o seu nome jamais deixou de ser lembrado como um dos maiores e melhores ministros da agricultura desse país.
e num governo controverso, que é o governo do Lula. Por que você acha que seu nome ficou tão marcado na história e outros nem são lembrados? Ronaldo, eu não sei responder essa pergunta para você. Eu vou dizer para você o que eu acho, né? Mas é uma impressão minha, não sei se é verdade ou não. O fato é o seguinte: em primeiro lugar, havia uma expectativa negativa, né? O governo do PT, que vai acontecer com a agricultura e tal coisa. Mas o Lula foi muito sensível às coisas que eu propus, né? Então, vou dar alguns exemplos. O que eu queria era criar os instrumentos para a agricultura caminhar com as próprias pernas sem depender do governo. Eu queria criar uma agricultura moderna no Brasil. Eu queria criar uma estrutura moderna para a agricultura. Isso tinha algumas questões centrais para serem feitas, né? Então, uma delas era a questão tecnológica. Né? Precisava desenvolver tecnologia. Você precisa ter um salto de tecnologia. E naquele tempo era proibido plantar transgênico. E era no plano do governo do Lula, do PT, não do Lula, do PT, não podia plantar transgênico. Era proibido num plano de governo. E por lei não podia plantar transgênico. E tinha 12% de transgênico já no Rio Grande do Sul com aquela soja contrabandeada da Argentina, chamada soja Maradona, que era contrabando esse transgênico da Argentina, que era muito melhor que a soja convencional. E aí, na primeira semana de governo, foi, ó, presidente, tem um problema, nós temos aqui um negócio que é ilegal, mas está plantado, e é 12%, não é uma porcaria, é muita coisa. E eu expliquei para ele o que era transgênico, expliquei como é que funcionava o negócio e tal. É uma questão de ciência, a tecnologia não tem religião, não pode misturar com religião, é uma coisa de ciência, né? E como foi o milho híbrido há 50 anos atrás, agora é a transgenia, é um processo. Ele falou, bom, eu confio em você, vamos fazer, mas eu vou criar uma comissão de ministros e você convence os ministros. E aí, é a seleção do governo. Não eu vou dizer sozinho, não, é o governo. E aí criou uma comissão de 9 ministros, eram quase todos do PT, e eu tive que ir convencendo, um por um e tal, e coisa. E aí fizemos a lei. E ele concordou em fazer a lei, quando a maioria dos ministros ficou a favor da lei. Não todos, mas a maioria ficou a favor da lei, e aí fizemos a lei. Então, a transgenia mudou a agricultura brasileira. O que nós crescemos espetacularmente, produtividade, produção agrícola, hoje a soja e o milho, mais de 90% é transgênico, o algodão também, mais de 90% é transgênico, 95% é transgênico. E a produtividade estourou, o custo de produção diminuiu, e o Brasil ganhou o mercado com essa questão. Então, é um tema fundamental. Outra coisa, eu tinha clareza de que o seguro rural era fundamental numa política pública para dar estabilidade para a renda no campo. Não tinha seguro rural. Então, eu criei o seguro rural. Primeiro ano do governo, fiz o seguro rural. Por quê? Porque o seguro rural tinha 3 características fundamentais. Primeiro, nenhuma seguradora vai dar o seguro produtor rural que não usar a tecnologia adequada. Então, o seguro rural puxa a tecnologia para cima. Melhora o padrão tecnológico do país. Segundo, com o seguro rural, os bancos privados vão dar crédito. Não precisa do Banco Brasil mais. Vê se os Estados Unidos tem banco estabilizando crédito da agricultura. Não. Onde tem seguro rural funcionando, nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, na Ásia, o banco privado dá crédito rural gostosamente, porque está garantido pelo seguro. Então, criou o seguro rural, isso melhoraria a tecnologia e reduziria a demanda por crédito rural oficial. E o quarto ponto é que o seguro exigiria preço mínimo. Como é que vai? Um preço de garantia, não é mínimo, preço de garantia, bando de preço, porque como é que você vai indenizar o produtor quando tem uma catástrofe climática, qualquer outra? Então, o seguro tem esse quadrado da renda, a primeira base. Então, criei o seguro rural. Paralelamente, eu criei os títulos do agronegócio, o LCA, o CRA, o CDCA, CWA, que hoje é o chope de letrinhas, né? Que hoje já representa mais de 60% do financiamento da agricultura. Privado, tudo privado. Então, a ideia era criar uma estrutura de financiamento da agricultura, seguro, tecnologia, que permitisse um avanço na direção da privatização. E o Lula topou. E fizemos tudo isso aí. Criei o biodiesel. Já tinha o Proálcool, tinha trabalhado no Proálcool lá atrás. E no governo do Lula também o Proálcool deu um salto muito grande. Andei pelo mundo inteiro vendendo a ideia do álcool, no Japão principalmente. E criamos o biodiesel, né? Abri mercado. Eu andei muito. Andei pelo mundo inteiro, abrindo mercado, porque o que adianta aumentar a produção? Não tem quem compre. Então tem que abrir mercado para a gente avançar. Então foram coisas que foram feitas
E o cooperativismo deu muito. Eu tinha minha paixão era cooperativa, sempre foi e continua sendo até hoje. Então, eu achava que tinha que abrir o crédito para as cooperativas de crédito. E abrir mesmo. Hoje, passados esses anos todos, 20% do crédito rural hoje é cooperativa. Então, os títulos privados, o cooperativismo, a transgenia, o biodiesel. Eu criei os aditivos agrícolas para abrir mercado nos países lá fora. Montei na Embrapa o Centro de Agroenergia, que deu um salto em tecnologia. Então, foram questões que permitiram esse avanço da agricultura de maneira estruturada e institucional. Infelizmente, eu tive grandes problemas. Em 2005, por exemplo, temos uma seca dramática no Brasil, Rio Grande do Sul. Eu fui visitar fazendas, tinham 5 sacos de soja por hectare, não pagava nem a colheita da soja. Um problema, não tinha seguro funcionando ainda, né? Mato Grosso quebrou a cidade inteira, porque quebrou a soja, quebrou o produtor, quebrou o colégio, quebrou o posto de gasolina, quebrou tudo, porque não tinha quem pagasse. Então, a efeito dominó foi muito grande. Então, tinha um problema sério com essa seca. Os preços caíram, os custos subiram. Teve a fitosa no Mato Grosso do Sul e também no Paraná, que deu um problema sério. A gripe aviária, que estava rodando o mundo, derrubou o coberto de milho, caiu o preço de milho desesperadamente. Então, eu tive muitos problemas, tive que ir resolvendo à medida que surgiu, o que afetou muito a capacidade de montar essa estrutura que eu queria fazer de longo prazo. Mas, assim mesmo, muitas coisas ficaram feitas. E hoje, os resultados estão claros aí. Graças a Deus, deu certo, então os resultados estão funcionando. No seguro, na transgenia, na biossegurança, no cooperativo de crédito, as coisas avançaram, graças a Deus e graças ao Brasil. Professor, bom, me permita chamá-lo de professor, obviamente, né? O senhor é um ministro, como o próprio Divino acabou de falar, deixou sua marca aí quando passou pelo Ministério. Mas assim, a gente sabe que o senhor, como professor, pesquisador, e só essa primeira parte do programa aqui, o senhor já nos brindou com um histórico fantástico aí de vida, principalmente, né? E de sucesso e eficiência. E aí, pegando esse gancho da palavra eficiência, nós percebemos que o produtor rural ele é muito eficiente da porteira para dentro, certo? Então, quando a gente coloca a política no contexto, basicamente o que o produtor pede, o que a gente percebe, tem essa sensação, é de que a política não interfira naquilo que está sendo produzido dentro da porteira, né? Então, a gente vê em alguns momentos que a política pública acaba não atendendo o produtor rural. Então, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que tem esses dois universos e tem uma visão bem clara disso, como a política pública pode auxiliar o produtor a ser mais eficiente, já que da porteira para frente, da porteira para dentro, ele já faz o seu dever de casa. Delgado, a tua pergunta é interessante. Eu vou tentar responder objetivamente e encurtar a resposta, que até a pergunta da margem é uma palestra. Eu vou tentar fazer as coisas. Vou dar alguns números para a gente raciocinar em cima de números. Então, vamos pegar números, por exemplo. Produção de grãos do Brasil. Produção de grãos do Brasil. No plano Collor, o plano Collor para mim é muito emblemático, porque foi a primeira vez em que a economia somou um choque pesado. Eu era agricultor naquela época, em 1990. Delgado, em 1990, 60% da minha renda como agricultor era de overnight. Então, em vez de ter um bom... Eu já sou agrônomo. Minha mulher era agrônoma também. Em vez de ter um bom agrônomo, era bom ser amigo gerente do banco. Porque era a financeira que remunerava mais que a atividade rural. Então, ninguém trabalhava com tecnologia. Para que tecnologia? Eu ganhava com a cena financeira. O plano Collor mudou isso, logo depois veio o plano real, acabou, estabilizou a economia, todo mundo tem até tecnologia. Muito bem. 1990 até hoje, olha só, a área plantada com grão no Brasil cresceu 103%, dobrou. E a produção de grãos cresceu 447%. Ou seja, a produção cresceu 4 vezes e meia mais que a planta. O que foi isso aí? Tecnologia. Produzida por hectare. Então, a tecnologia, isso aí é grãos. Mas você pegar fruta, você pegar boi, a frango, a produção de frango cresceu 526% nesse período. Então, o que foi? Foi tecnologia gerada por uma demanda. Estabilizou a economia, eu tenho que produzir mais por hectare para ser competitivo. Então,
a economia estabilizada pelo Plano Real, particularmente, deu essa chance de usar a tecnologia. Então, primeira coisa, nós crescemos por causa de tecnologia. Segunda coisa, nós crescemos porque o produtor rural brasileiro é empreendedor. Ele é corajoso, determinado. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou paulista, mas eu tenho uma admiração pelos gaúchos fora do comum. O Brasil, até os anos 70, Delgado, tinha agricultura costeira. Por quê? Porque o consumo era costeiro. As capitais eram costeiras. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, tudo no Nordeste, era tudo costeiro. Então, o consumo era na costa. Só que, em 1970, o Brasil consumia 30% do Brasil consumia de alimentos, 30%, um terço, era importado. O regime militar da época tinha uma visão estratégica, falou, não é possível um país desse tamanho importar comida, importar arroz, importar leite, não era possível. Né? E aí criaram um modelo de abertura do cerrado. Eu sou desse tempo, Delgado. Eu sempre que a agricultura falar assim, cerrado, Deus me livre, nem dado e nem herdado. Porque ninguém quer terra fraca, árida. O governo criou o Polo Centro, pode ser, e aqui tem o dedo do Alisson Polonera. O maior brasileiro vivo foi o cara que enxergou o fronteira agrícola do Estado brasileiro, do Cerrado brasileiro, e criou programas que financiavam barato. Terra era barato, para comprar terra. Então, os gaúchos promoveram esse processo. Foram a locomotiva desse trem. Primeiro veio os gaúchos, depois Catarina, Paranaense, Paulista, Mineiro, Capixaba, Goiano e Nordestino. Esse povo foi para o Centro-Oeste e transformou o Centro-Oeste no Maracanã, onde vai ser jogada ainda a partida final da Copa do Mundo de Alimentação, que nós vamos ganhar, que ninguém pode ganhar de nós nesse processo aí. Então, isso produziu essa migração para o Centro-Oeste, uma coisa espetacular. Espetacular. E esse empreendedorismo levou tecnologia, gestão e progresso para o Brasil. Então, primeira coisa, tecnologia, segundo, gestão. E a terceira coisa, na tua pergunta, políticas públicas. O que foi o Polo Centro? Uma política sua. O que foi o PRODECER? Programa de Desenvolvimento do Cerrado. Uma política pública, feita com o governo do Japão, o governo brasileiro, com dinheiro, abriu o Cerrado através de cooperativas agropecuárias. Fizemos isso aí. Né? O seguro rural, uma política pública. A Embrapa, que domou o Cerrado a partir de estudos feitos aqui no agronômico de Campinas, inicialmente, mas ninguém queria ir para o Cerrado. Descobriu a tecnologia de domar o Cerrado virou terra ótima. Né? Então, tecnologia, empreendedorismo e políticas públicas foram os fatores que levaram o Brasil para frente. Portanto, políticas públicas são bem-vindas. Pesquisa, política pública. Crédito, é política pública. O seguro rural é uma política pública. Se você criar mecanismos de negociação internacional para abrir mercados, política pública, é o governo que abre mercado lá fora. A questão da infraestrutura logística, o governo tem que investir. Não investe porque perdeu a capacidade de investir, né? Mas a parceria público-privada pode ser uma política pública também para fazer investimentos em logística, infraestrutura, para melhorar a situação no país. Então, a política pública é fundamental também. Por quê, Delgado? Porque nos países desenvolvidos, é ela que sustenta a agricultura. Mas na Europa, hoje, é subsídio. Estados Unidos, Japão, é subsídio. O agricultor europeu não é um agricultor, ele é tomador de subsídio. E aqui não tem subsídio. Então, tem que outros mecanismos que compensem isso. E é a política pública também estimular o cooperativismo como instrumento central para o pequeno produtor crescer também. Então, esses 3 pontos, tecnologia, empreendedorismo e políticas públicas, foram responsáveis por esse crescimento do Brasil hoje. E os números de grãos mostram isso. Mas tem um quarto ponto, que é mercado que surgiu lá fora. A economia se desenvolveu nos países periféricos, né? Que tem população maior e renda per capita maior. Então, países como na Ásia, particularmente, na própria África, no Oriente Médio, a população cresceu, a renda cresceu, então a demanda cresceu. Então, nós pudemos aumentar a produção porque tinha mercado lá fora. Então, esses 4 temas é que nos permitiram chegar lá. E hoje, Delgado, nós precisamos de política pública também. Nós precisamos de uma política de renda no campo, que o Brasil é o único país do mundo que não tem política de renda adequada ainda. Nós precisamos ter uma política comercial que enfrente pressões lá de fora, que o Brasil, imagina você, no ano 2000, Delgado, ano 2000, há 23 anos atrás, o agronegócio brasileiro exportou 21 bilhões de dólares. No ano passado, 160, 8 vezes mais em 22 anos. Que país que fez isso? Ninguém fez. Vou dar um número para você para assombrar. Olha só. Em 85,
eu fui eleito presidente da OCB, Organização dos Partidos Brasileiros, fui para Brasília. Fizemos um congresso lá em Brasília. Naquele ano, 85, nós produzimos pouco mais de 65 milhões de toneladas de grãos, em 85. E eu e o Ney Bittencourt Araújo, que é dono da Grosselli naquele tempo, meu amigo pessoal, agrônomo também, lançamos em 85 em Brasília uma meta, chegar a produzir 100 milhões de toneladas de grãos. Sabe o que aconteceu? No ano de 2001, ou seja, 16 anos depois, produzimos os primeiros 100 milhões de toneladas de grãos. Quer dizer o quê? Demoramos 500 anos do descobrimento de 2001 para produzir 100 milhões de toneladas de grãos. 2015, Delgado, 14 anos depois, produzimos 200 milhões. E esse ano, 8 anos depois, 310 milhões. Qual é o país que aumenta 100 milhões de toneladas em 8 anos? É uma coisa... As pessoas não têm ideia. Não tem ideia nem que é uma tonelada, que é 1 milhão, 100 milhões de toneladas. Ninguém imagina. Sabe o que é 100 milhões de toneladas? 100 milhões de toneladas é se você encher caminhão bitrem, um atrás do outro, para fazer uma fila de Porto Alegre a Manaus, ida e volta 6 vezes. Isso é 100 milhões, para ter uma ideia do que significa isso. Isso é o Brasil que fez. Graças a quê? Tecnologia, empreendedorismo, política pública e mercado se abriu lá fora. Então, tem que ter política pública. Professor, aproveitando aí, só para fazer um link, Bruno, rapidinho, só para a gente seguir nesse mesmo raciocínio, e aí nós vamos entrar, eu acho que na pauta principal dessa live, que é a questão da sustentabilidade. O senhor citou aí a questão da Europa, o que o Brasil representa hoje no mundo, e a gente percebe também essa pressão hoje dos mercados internacionais por uma agricultura, uma produção mais sustentável, né? Então, é um novo componente falo novo em detrimento a tudo isso que foi falado aqui, do histórico que nós temos, já superamos todos os desafios e agora o novo desafio é a sustentabilidade. Dentro da sustentabilidade, e o senhor citou vários números e foi fantástico a sua fala, porque quem nos assiste aqui também começa a perceber o tamanho que é o agro brasileiro, e eu gostaria de linkar um ponto, tá? Porque nós aqui da comunicação temos lutado, professor, bastante para que a comunicação saia para fora da porteira. Quando se fala em agronegócio, todos conhecem muito bem esses números, sabem que o Brasil produz tudo isso, mas isso ainda está um pouquinho distante da população entender a importância e o tamanho do agronegócio. Então, quando nós falamos de números, nós falamos de tudo isso, eu gostaria de puxar um ponto para a humanização de quem produz tudo isso, né? Então, a gente sempre voltar para o cara que está lá atrás, na ponta da linha, produzindo diariamente, 24 horas por dia, praticamente 7 dias por semana, que é o produtor rural. Então, a gente tem transformado dentro da comunicação esses números numa linguagem mais palatável para aquele público que não conhece de fato, né, a importância do agronegócio. E agora, com a pressão internacional por produtos sustentáveis, então eu queria que você fizesse para nós também, dentro dessa visão aí, para as pessoas que também não conhecem o agronegócio, o que significa essa inserção da sustentabilidade no processo. Ô Vicente, deixa eu só emendar aqui, antes do professor começar a responder, lembrando que o homem do campo não é só produtor de soja e milho. O homem do campo é produtor de alface, o homem do campo é o produtor de ovos, é o produtor de leite, o produtor de queijo, é aquele pequeno chacareiro que tem ali na curva, que está vendendo alface na esquina muitas vezes. Ele também é homem do campo, né? Ele também é produtor rural. Bem lembrado. Tá certíssimo, Ana. Bom, a pergunta é muito boa. E, de novo, dá a margem a uma baita palestra. Eu vou tentar resumir a conversa. Você tem toda a razão, Delgado. O mundo hoje caminha de uma economia tradicional para a economia verde. Eu uso um símbolo para representar isso aí. Então, numa ponte indo da economia tradicional para a verde. E essa ponte chama descarbonização. Reduzir emissão de carbono. Isso aí é a base da sustentabilidade. Descarbonizar a atividade produtiva, não só na agricultura, em qualquer atividade. Transporte também, qualquer atividade. Mas a agricultura é central nesse processo todo aí. Muito bem. Esse desafio da descarbonização coloca, na verdade, 3 principais desafios para a humanidade, para qualquer pessoa, em qualquer país do mundo, em qualquer profissão que ela tenha. 3 desafios. Primeiro, segurança alimentar. Segundo, segurança energética. E terceiro, mudanças climáticas. Esses 3 desafios são inevitáveis para o mundo inteirinho. Vou falar um pouquinho sobre eles. Segurança alimentar. Essa é a base. Essa é a base.
que aconteceu com a pandemia, Delgado? Pandemia, os países que não eram autossuficientes, sobretudo na Ásia, os grandes países asiáticos, China, Índia, Tailândia, Indonésia, Filipinas, grandes países asiáticos, também no Oriente Médio, não tinham garantia de alimentação. E correram ao mercado para comprar comida. Não tinha. Os estoques mundiais eram baixos por causa de safras pequenas em anos anteriores. Resultado, os preços dobraram em dólar. Dobraram em dólar. Soja, milho, carne, açúcar, dobraram em dólar lá em Chicago, gerando a inflação mundial de alimentos. O mundo inteiro sofreu a inflação. O Brasil também teve essa inflação de alimentos. Foi mundial, porque explodiu a demanda por comida. Por que que os países buscaram comida para segurança alimentar? Porque a segurança alimentar, esse ponto, Delgado, é muito importante. Foi bom você falar da comunicação rural urbana, todo mundo tem que entender, botar no mesmo vagão, né? Um país sem comida não tem estabilidade social e política. Há 12 anos atrás, a Primavera Árabe foi isso. Governos dos países árabes foram derrubados, não tinha comida. O ano passado, Sri Lanka, na Ásia, o governo novo decidiu fazer uma agricultura sem insumos agrícolas, químicos. A safra foi metade. Derrubaram para dentro da República. Então, segurança alimentar é uma questão de estabilidade social e política em qualquer nação do mundo. É essencial para a democracia funcionar. Então, é por isso que com a pandemia, quem não tinha comida foi o mundo correndo para comprar. Não tinha, preço dobrado. Dobraram os preços, produziram a inflação de alimentos, e aí se somou desemprego, que as cadeias de produção foram rompidas com a pandemia. Todo mundo perdeu emprego. Então, foi uma tragédia universal que afetou muito mais países desenvolvidos que países em desenvolvimento, né? Mas nós sofremos aqui também esse processo, esse problema. O que aconteceu em seguida? Governos e produtores do mundo todo falaram, bom, tem que aumentar a produção para acabar com a inflação de alimentos. Então, produção. Vamos plantar mais. Plantar mais para do quê? Mais trator, mais adubo, mais semente, mais defesa. Mas as cadeias produtivas foram rompidas com a pandemia. O que aconteceu com os preços desses insumos? Dobraram também. Então, temos uma inflação de custo de produção, que nós vivemos, está até hoje ainda saindo dessa faixa aí terrível. Muito bem. Segurança alimentar. Energética, a mesma coisa. A energia, nós aqui no Brasil, nossa matriz energética tem 44% renovável. 44% da matriz é renovável. A do mundo é 14%, um terço da nossa. A pessoa sabe, o que ninguém sabe é que a nossa matriz energética, 16% é da agricultura. É o álcool de cana, é o álcool de milho, é o biodiesel de sebo, o biodiesel de óleo de palma, o biodiesel de soja. É hoje as granjas de suínos e frango no sul do país, e no centro-oeste também, estão fazendo biometano com dejetos de animais. É o carvão vegetal que vai para a indústria. É a eletricidade gerada nas usinas de açúcar e de álcool. 16%. Ou seja, a participação da agricultura na matriz energética brasileira é maior do que toda a área renovável no mundo inteiro. Então, o que eu quero dizer desse forma? Esses três problemas centrais, e a questão climática, a agricultura vai resolver. Defesa do meio ambiente, é a agricultura que vai resolver isso aí. Então, qual é a agricultura que vai resolver isso aí? É a agricultura do cenário tropical do planeta. A América Latina inteirinha, toda a África abaixo do Saara, a África subsaariana, e também a Ásia, que tem países tropicais. Essa região do mundo, esse cinturão tropical, Delgado, é a região que tem área para aumentar a produção horizontalmente e que a produtividade é muito baixa, vai aumentar também verticalmente a produtividade por hectare. Então é aí que vai explodir a produção. Não quer dizer que a Europa vai produzir mais, vai, mas o grosso mesmo virá esse cinturão tropical do planeta. Nesse cinturão tropical do planeta, o Brasil é o líder, Delgado. O Brasil é o líder. O Brasil desenvolveu a agricultura tropical sustentável. Os números que tem de grãos para você mostram isso. Hoje, no Brasil, nós cultivamos 77 milhões de hectares com grão. 77. É isso mesmo? Não, não é isso não. É 51 só. Ué, então como é que você explica isso? É que o Brasil, nós fazemos 2 safras na mesma área, no mesmo ano. E até 3 com irrigação. Nenhum país do mundo faz isso, Delgado. Então, nós temos uma agricultura tropical que é sustentável, que permite essa exploração da terra com tecnologia perfeita, né? Então, o Brasil vai ser o líder desse processo. Fora um outro tema, Delgado, que eu quero contar com você aqui, que é importante que todo mundo entenda isso. O mundo hoje tem uma discussão sobre a globalização do mundo. Vai acabar a globalização? Vai acabar? Não vai acabar. Vai mudar. Vai mudar para trás.
nós tivemos um período longo, lá nos anos 70, até os anos 80, quando caiu o Muro de Berlim, nos anos 80, que o mundo era dividido em Estados Unidos e Rússia, né, com seus satélites. Hoje mudou, está mudando. Hoje vamos ter Ocidente, de um lado, países ricos todos, América, Europa, países ricos, poderosos, mas sem líder. Qual é o líder do Ocidente hoje? Inclusive, as organizações multilaterais, Delgado, são de inspiração ocidental. ONU, a FAO, OMS. Se você perguntar na rua, quem é o secretário-geral da ONU, ninguém sabe. É o maior líder do mundo. Quem é a OMC, que é coisa de comércio? Quem é o secretário-geral? Ninguém sabe. Da FAO, que é da agricultura, quem é o secretário-geral da FAO? Ninguém sabe. Por quê? Perderam protagonismo porque perderam liderança, não tem estratégia. Quer dizer, um grupo país ricos, poderosos, não tem liderança, portanto não tem rumo, não tem estratégia. E do outro lado é a China. Não é a Ásia, é a China, que tem estratégia e tem clareza do que quer, né? Obviamente, com todos os satélites asiáticos, até da própria Europa, Rússia, os países europeus que se aproximam da China. Então, o mundo hoje está dividido assim: o Ocidente, de um lado, e China do outro lado. E nós? O que nós somos? Nós somos um país ocidental. Nós somos do Ocidente, mas pendurado na China, comercialmente falando. Nós temos uma posição dúbia, que pode ser um desafio para nós, uma oportunidade. Gente, Bruno, Delgado, Ronaldo, amigos que estão nos ouvindo aqui agora, o Brasil está recebendo da história uma chance inédita. Como um país muito grande, uma produção agrícola extraordinária, de alimento, energia, fibra, e cuida da questão ambiental, nós podemos ser o grande campeão mundial da segurança alimentar e energética. Simplesmente ensinando. Eu não quero vender, não quero só vender comida e energia para o mundo, não. Eu quero ensinar a África, a América Latina, a Ásia, a produzir e vender know-how, que vale muito mais do que vender o produto, né? E ser o líder desse processo. Então, nós podemos ser o campeão mundial dessa questão toda aí. Desde que tenhamos uma estratégia, Delgado. Eu não sei se eu desviei muito da tua pergunta, mas eu quero mostrar aqui. A sustentabilidade é a base do processo. É a base do processo. Mas não há alimento, nem energia, nem mudança climática sem sustentabilidade. Então, a descarbonização é um processo para isso. E nós estamos nesse processo com muita força, muita força. Está tudo certo? Não, não está tudo certo. Por que não está tudo certo? Porque tem bandido que desmata a Amazônia ilegalmente. Não é possível aceitar isso. Não é possível desbater terra. Então, professor, na conversa? Porque essa era a minha dúvida. Porque todos nós aqui brigamos pela informação correta e direta. Mas tem muita gente que se diz doutor em agronomia, muita gente famosa que o agro entrou na vida para falar mentira. Afinal, professor, eu queria uma avaliação do senhor sobre esse momento, principalmente que nós passamos e que nós estamos vivendo hoje. O agro polui? O agro desmata? Por que se tanto fala mal do agro, se muitas vezes não se fala a verdade? Bom, Bruno, a tua pergunta é difícil de responder, eu não sei a resposta da tua pergunta, mas eu vou dizer o que acontece no Brasil hoje. Infelizmente, tem desmatamento ilegal. Tem. Não tem mais quando eu solto com a peneira. A agricultura faz isso? A agricultura não faz isso. Se ele for pego desmatando legalmente, ele vai para a cadeia e toma a terra dele. Então, a agricultura não faz isso. Quem faz isso? É aventureiro. É aventureiro. E que tem que ser barrado. Tem que ser preso. Não pode, não aceitar isso aí. Invasão de terra. Agricultura invasão de terra? Não. Isso é grilagem de terra. Isso é aventureiro que faz. Tem que acabar com isso. Incêndio criminoso? Não pode. A questão de garimpo clandestino. Tem que acabar. É ilegal. Não pode ter isso aí. O Código Florestal até hoje foi aumentado. Então, o que nós temos que fazer? Fazer as leis serem cumpridas, Bruno e Delgado. O Brasil tem que fazer isso ser cumprido. Por que acontece hoje? Um país, o que acontece com o Brasil? Olha lá. Eu falei aqui um número para vocês. No ano 2000, exportamos 21 milhões de dólares, no ano passado, 160 milhões de dólares. O que aconteceu? Tomamos o mercado de alguém. Você não cresce impunemente. Você cresce, alguém perdeu o mercado que você conquistou. Ficou contente? Não. Está bravo. Quer recuperar o mercado. E como vai recuperar o mercado? Vai inventar uma história. Vai dizer que o Brasil produz soja na Amazônia. É mentira. Mas como tem desmatamento ilegal na Amazônia, o argumento serve. O cara mistura estação. Não, o boi da Amazônia, o soja da Amazônia, o algodão. Não tem cana na Amazônia. Mas inventa essa coisa. Então, usam o argumento, digamos, legítimo, para uma causa ilegítima.
Agora mesmo a Europa está com o programa, você sabe isso aí, o Green Deal europeu, que é um programa cujo objetivo é impedir que entre na Europa produtos produzidos em áreas desmatadas depois de dezembro de 2020. É o Brasil, é para fechar o Brasil. Agora, a soja para o Rio Grande do Sul foi desmatada depois de 2020, o boi de Campo Grande é muito antes. Só que você vai ter que provar isso aí, contratar ciência, contratar tecnológico, editor. Então, custa muito mais caro, então tira a competitividade. O argumento é defender o meio ambiente. Eu quero defender o meio ambiente. Todo mundo quer defender o meio ambiente. Ninguém é contra o meio ambiente. Todo mundo quer defender o meio ambiente. Mas essa medida da Europa não vai defender o meio ambiente. Vai defender o produtor europeu. Eles estão errados? Eles estão certos. Estão certos. É hipócrita? Mas estão certos. O que eu tenho que fazer? Não importa. Eu não quero saber o que o americano quer, o que o europeu quer, o que o ucraniano. Eu não quero desmatar ilegalmente. Eu não quero invadir terra ilegalmente. Eu não quero... Eu não posso admitir isso aí, porque isso aí mancha a imagem da cultura mais sustentável do planeta, por causa da mistura de situação. Professor, nós estamos chegando ao final, porque o senhor tem compromisso daqui a pouco, né? Mas eu gostaria de deixar uma última pergunta. O Delgado já tocou no ponto da sustentabilidade. O título nosso aqui é Sustentabilidade e Perspectivas para o Agro Brasileiro. E a última pergunta que eu faço é: quais são as perspectivas para o agro brasileiro? Bom, são extraordinárias. Aquilo que eu falei aqui agora mesmo, o cinturão tropical do planeta, nós lideramos isso aí. Então temos que ter a consciência dessa situação entre os dois mundos que estão se construindo aí, o Ocidente e a China, cada qual com seu poder gigantesco, mas um lado sem estratégia, e colocar a estratégia brasileira. Nós podemos alimentar o mundo inteiro. Vou dar um dado para você. A OCDE fez um estudo que o USDA é a área da agricultura dos Estados Unidos, tá? O Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Fizeram um estudo dizendo o seguinte: em 10 anos, a oferta mundial de comida precisa crescer 20% para que ninguém passe fome no mundo. Ou seja, que era segurança alimentar global. Questão social e política. Tá bom. 2% por ano, 20% em 10 anos, moleza. Não é moleza. Não é moleza. Estados Unidos cresce 10%, Canadá 9%, a União Europeia cresce 12%, a Oceania, a Austrália, Nova Zelândia, 9%. Mesmo a Eurásia, a China, a Índia, a Rússia, a Ucrânia, vão crescer 13%, 14%. Ninguém cresce 20%. Então, os estudos da OCDE, da FAO e do USDA dizem o seguinte: para que em 10 anos o aumento da produção de alimento no mundo seja de 20%, o Brasil tem que ser 40%. Não somos nós que dizemos, são homens de pesquisa lá de fora. Então, há uma demanda de fora para dentro que é inédita. O mundo, Brasil, por favor, aumente a produção de comida em 10 anos em 40%, para o mundo crescer a metade, não está comida para ninguém no mundo inteiro. Então, tem uma demanda para nós. E é possível fazer. Não podemos fazer isso? Podemos fazer isso aí. Mas vamos fazer? Depende. Agora, a tua pergunta ou não. Tem que ter uma estratégia. Primeira coisa, política comercial. Eu posso produzir, no Brasil, 500 milhões de toneladas de grão. 310 anos, mas fazer 500 daqui a 10, 15 anos. Fazer 500 milhões de toneladas de grão. Mas, o que nós precisamos? Ter acordo comercial. Tem que ir na China, fazer um acordo com a China. China, fazer um acordo aqui, daqui para frente, vamos comprar tudo. Esse ano, nos primeiros 4 meses do ano, não, agora, pelos 4 meses do ano, até 30 de abril, nós exportamos 60% da soja que nós exportamos foi para a China. E 50% da carne foi para a China. É o nosso maior mercado. Tem que ter um acordo comercial. Eu falo, não compro mais. O que eu vou fazer com esse negócio aí? Então tem acordo comercial com grandes países. China, Índia, Indonésia. Indonésia tem 3 milhões de habitantes. A União Europeia tem que fazer acordo comercial. Primeira coisa, para garantir mercado para sempre. Segundo, logística e estrutura. Falamos sobre isso aqui. Tem que ter PPP. É a coisa, parceria público-privada. Mas o setor privado não vai investir em nenhum setor sem retorno. Para ter retorno tem que ter segurança jurídica. Então tem a reforma tributária, a reforma do Estado, tem que ter reformas estruturais que garantam ao empresário que vai investir segurança no seu retorno, no seu investimento colocado. Terceiro, tem que ter regras muito claras para que haja uma política de renda na agricultura brasileira. Não tem política de renda. Quarto, tecnologia é a base do processo de crescimento. Sem tecnologia, nada funciona. Quinto, tem que apoiar o cooperativismo. Cooperativa, Ronaldo,
é a minha grande paixão, a vida inteira, trabalhei com cooperativas desde mocinho até chegar presidente da Aliança Mundial de Cooperativas, é a única solução para o pequeno produtor. Com a economia globalizada, a margem por unidade de produto diminuiu muito, né? De modo que a renda na agricultura se faz na escala. Ou você é grande, tem escala, ou você não tem renda. Ora, o pequeno não tem renda por definição. Então, está liquidado. Tá. Na Europa, tem subsídio, resolve o problema com subsídio. Aqui não tem subsídio. Tem que fazer o quê? Ele fazer a escala dele no conjunto dos seus irmãos na cooperativa. Então, a cooperativa é a base para esse processo de crescimento. E hoje representa 54% da agricultura brasileira do tamanho de cooperativa. E o crédito rural já tem 20% da cooperativa de crédito. Então, o cooperativismo é central para isso tudo. E tudo. Então, é isso aí, olha. Infraestrutura logística, política comercial com acordos comerciais, política de renda no campo, tecnologia. Tudo isso são instrumentos. Mas o pacote que embula tudo isso se chama sustentabilidade. E é isso que temos que fazer. Uma agricultura sustentável, vigorosa, que permita avançar cada vez mais e ser o país campeão mundial da segurança alimentar. E isso, Ronaldo, é a glória. Não há paz onde houver fome. E se nós acabarmos com a fome no mundo, vamos ser campeão mundial, vamos ser campeão mundial da paz. Eu acho que não pode ter maior desafio para uma sociedade, um país inteiro, como isso. Isso aí, todos nós trabalhamos nisso. Vocês, como jornalistas, estão falando da agricultura. Vocês não são agricultores, mas estão falando da agricultura. Um operário de uma fábrica de caminhão trabalha para a agricultura, um operário de uma fábrica de fertilizante, ele nem sabe, mas ele é o construtor do campeão mundial da paz. Isso é o que todos têm que pensar para o país avançar com uma estratégia espetacular. Eu estou com 80 anos. Eu tenho certeza que eu ainda vou ajudar o Brasil a carregar esse troféu de campeão mundial da paz. Não vou morrer antes disso. Prometo para vocês. Professor Roberto Rodrigues, eu queria agradecer muito a aula que o senhor deu para a gente aqui. Nessa 1 hora de conversa, estamos chegando ao final do nosso bate-papo desse primeiro... E nem falamos de cooperativismo, Bruno. Nem falamos de cooperativismo. Acho que pode voltar depois para fazer outro só de cooperativismo. Eu vou pedir até para a nossa equipe voltar aí com uma sugestão, a sugestão da Daniele, que apareceu aí na tela. Olha lá, a Daniele Balieiro sugeriu, professor, da gente fazer mais uma entrevista com o senhor, porque temos muito a aprender. O senhor topa mais um bate-papo mais para frente? Eu não quero chatear vocês. A agricultura, para mim, eu sou tão apaixonado pela agricultura, que... Quanto tempo você fala? Eu falo meia hora, meio dia, meia semana, meio mês, meio ano. Me dá um microfone da agricultura e eu vou até morrer falando de agricultura. Eu tenho uma paixão. Problema. Vocês veem, meninos? Algum problema? De maneira alguma. Tá aprovadíssimo. Tá aí, ó. Boas ordens de vocês. Esse homem ontem comigo sempre. É um pilar da agricultura, esse Roberto. Professor, queríamos muito agradecer, honrar o combinado de liberar o senhor até às 9 da noite, porque o senhor tem um outro compromisso. Queria agradecer em nome de todos os 4 veículos. Podcast Agroprosa, Portal Agronews, Revista Negócio Rural e Portal do Agronegócio. Muito, mas muito obrigado por nos atender essa noite, que o senhor volte mais vezes, não é, turma? Com certeza. Perfeitamente. Obrigado. Professor, parabéns, obrigado. Obrigado a vocês. Sou perguntador, muito elegante. Muito obrigado. Nenhum problema de me conhecer aqui. Muito obrigado. Vamos para a próxima. E a você de casa que nos acompanhou, muito obrigado. Semana que vem nós estamos de volta. Temos um novo encontro aqui no Comunicação Rural. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu!